Numa manhã de domingo, um homem sujo e vestido como mendigo entrou silenciosamente numa igreja cheia de fiéis. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras se afastaram dele, ninguém queria sentar perto. O que eles não sabiam era que aquele homem não era um mendigo, ele era o novo pastor, e estava ali para testar a própria congregação. O que aconteceu naquele dia deixou todos em choque. Mas antes de revelar o que aconteceu dentro daquela igreja, você precisa entender por que ele decidiu fazer esse teste. Se você acredita que fé de verdade se prova nas atitudes e não nas palavras, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias que vão te emocionar. Vamos lá. André tinha 48 anos e havia dedicado toda a sua vida ao ministério. Havia servido por 20 anos numa cidade pequena do interior, construindo uma comunidade humilde mas genuína. Era conhecido por sua simplicidade, nunca usou terno caro, nunca buscou fama ou reconhecimento. Quando foi convidado para liderar a Igreja Graça Eterna, uma das maiores e mais influentes da cidade, ficou em silêncio por 3 dias antes de aceitar. Sabia que igrejas grandes carregavam um perigo silencioso, o de confundir status com espiritualidade. Antes de aceitar o cargo oficialmente, pediu apenas 1 semana para conhecer a comunidade. Mas não do jeito que esperavam. André ligou para um amigo próximo e disse: "Preciso saber quem essa igreja realmente é. Não o que ela prega, o que ela pratica." Num domingo de manhã, André chegou à Igreja Graça Eterna. Cabelos despenteados, barba por fazer, roupas velhas e surradas, sapatos gastos. Sentou nos degraus da entrada antes do culto começar, cabeça baixa, aparentando cansaço e fome. Os primeiros membros chegaram bem vestidos, perfumados, bíblias na mão. Passaram por André sem olhar. Uma mulher desviou o caminho para não se aproximar dele. Um homem bem vestido murmurou para a esposa: "Todo domingo tem um desses aqui." Uma líder da igreja se aproximou e disse com frieza: "Aqui é uma igreja, não um albergue. O senhor precisa de outro tipo de ajuda." André apenas agradeceu com humildade e ficou em silêncio. Crianças que passavam olhavam curiosas, mas eram puxadas pelos pais. Durante 40 minutos ninguém ofereceu água, comida ou uma palavra gentil. Apenas uma pessoa parou. Dona Lúcia, uma senhora de 70 anos, viúva, que chegou de ônibus com sua Bíblia surrada. Ela sentou ao lado de André, ofereceu metade do seu lanche e disse: "Você veio para o culto? Vem comigo, pode sentar do meu lado." André sorriu e disse: "A senhora é muito gentil. Obrigado." O culto começou. O templo estava lotado. Mais de 800 pessoas. Músicas modernas, iluminação sofisticada, telões por todos os lados. O apresentador subiu ao palco e disse: "Hoje é um dia especial. Vamos receber oficialmente nosso novo pastor." Aplausos calorosos. A congregação se levantou em expectativa. Então André subiu ao palco. Ainda com as mesmas roupas surradas, o mesmo cabelo despenteado, a mesma barba por fazer. O silêncio foi imediato. Confusão. Sussurros. Olhares. Era o mesmo mendigo dos degraus. A líder que havia mandado ele embora ficou branca. O homem que havia murmurado abaixou a cabeça. André ficou em pé no palco por alguns segundos em silêncio, olhando para aquela multidão. Então abriu a Bíblia e disse com voz calma: "Hoje eu não vim com um sermão preparado. Vim com uma pergunta. Passei 40 minutos sentado nos degraus desta igreja, faminto, cansado e sozinho. De 800 pessoas que entraram por aquela porta, apenas uma parou." Ele olhou para Dona Lúcia na plateia e disse: "Por favor, pode se levantar?" A senhora levantou, sem entender. Aplausos espontâneos começaram a surgir. André continuou com voz firme, mas sem raiva: "Não estou aqui para condenar ninguém. Estou aqui para fazer uma pergunta honesta. O que adianta cantar sobre amor se ignoramos quem precisa de amor na nossa porta? O que adianta pregar sobre humildade vestindo orgulho? O que adianta falar de Jesus se não reconhecemos Jesus quando ele aparece com roupas surradas nos nossos degraus?" O templo estava em silêncio absoluto. Alguns choravam, outros olhavam para o chão com vergonha. A líder que havia mandado André embora levantou a mão com os olhos cheios de lágrimas e pediu desculpas publicamente. André desceu do palco, caminhou até Dona Lúcia, segurou sua mão e disse: "A senhora não sabia quem eu era. Não importava para a senhora. Isso é fé de verdade." Dona Lúcia respondeu emocionada:
Meu filho, eu não fiz nada demais. Fiz só o que minha mãe me ensinou. Aquele culto durou 3 horas. Ninguém quis ir embora. André pregou sobre o que havia vivido naquela manhã e sobre o que a Bíblia diz sobre receber o estranho. Nos meses seguintes, a Igreja Graça Eterna mudou completamente. Criou um programa de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. A entrada da igreja que antes afastava os humildes virou ponto de apoio, com café, comida e escuta. Dona Lúcia foi convidada para liderar o grupo de acolhimento. Aceitou com lágrimas nos olhos. E toda semana antes do culto começar, André sentava por alguns minutos nos degraus da igreja. Não disfarçado. Apenas para lembrar de onde veio a lição mais importante que já ensinou. A fé que não serve ao próximo não serve a nada. Se essa história te tocou, se inscreve no canal, ativa o sininho e me responde nos comentários. Você teria parado para ajudar André naquele dia? Conta sua opinião. Obrigado por fazer parte dessa comunidade. Até a próxima história.